Olá, boa noite, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Grande satisfação estar aqui. Já inicio esta terça-feira mandando um abraço para o pessoal de Governador Valadares, que me acolheram tão bem lá, maravilhoso evento, 33ª Semana Espírita. Muito obrigado pela oportunidade, foi realmente acima de qualquer expectativa do que eu estava levando comigo. Boa tarde para você que está aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Esse áudio que está sendo gravado também para depois ir para o SoundCloud. Você também que ouve pelo SoundCloud. Muito importante. E vocês que estão aqui desde as 5 horas, antes disso, fidelizados nessa companhia. Deixe-me ver quem temos aqui. Esse aqui é mais fácil de falar os nomes porque tem menos gente, né? É horário comercial. Socorro de Paulista, em Pernambuco, Sérgio Teixeira, Terezinha Boécio, aguardando ansiosamente começar. Começou. Estela Xavier, Aline Oliveira, Aline é de Brasília, Distrito Federal. A Estela é de Blumenau, Santa Catarina. A Marinalva Melo, a Terezinha é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cristina Assunção de São Mateus, no Espírito Santo. Patrícia Xavier, também de Blumenau. Daniela Magalhães, de Poço Fundo. A Ellen, de Fortaleza, Ceará. A Rosita, também de Blumenau, família Xavier. Ana Pedroso, de Muritinga do Sul, São Paulo. Muritinga do Sul, imagino que fique no sul, né? Mas em que região? Tem alguma cidade de referência próxima aí, Ana? Não conheço Murutinga do Sul. Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Janete Brasil, de Tijuca, Santa Catarina. Maria Emília, de Caratinga, Minas Gerais. E o Emerson Varney, de Belém do Pará. Regina Celi, de São Paulo. Ok? Esses são os que estão aqui momentaneamente. Carla Kozlowski também, dando boa tarde aqui. Vai chegando mais gente aí, eu vou falando o nome. Então vamos lá, este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 49, capítulo 5.1, a conscientização dos arquétipos primordiais, parte 4, ok? Então hoje nós encerramos o 5.1. Vamos lá. O ser humano é o legatário dos seus pensamentos e atos, que o acompanham fora do corpo, e que ressurgem nos instintos mais primários, qual ocorre com a vespa cavadora, entre parênteses, amófilas, ou amófilas, que prepara o recinto para a procriação, cavando um reduto durante várias semanas e cobrindo-o com um pequeno grão de terra. Aqui é uma historinha, né? Uma historinha não, um relato que ela conta, então eu vou ler todos os slides e depois eu volto. Logo depois, voa, procurando uma larva que, após massagear e picar, conduz ao local onde a depõe viva, ali colocando seus ovos, a fim de que as suas larvas, ao nascerem, alimentem-se de carne viva, porquanto a carne morta as mataria também. Ato contínuo cobre o orifício de entrada onde estão os descendentes e segue adiante. Sabe, porém, que a espécie continuará. Como o terá aprendido? Desde o começo que assim ocorre e prosseguirá até a sua extinção. E aqui é uma nota do expositor, então, com essa amófila ou amofila, não sei, amofila sabulosa, que é o nome científico desta vespa citada por Joana de Ângeles, também conhecida como vespa cavadora. Nota do expositor. A fêmea cava buracos na areia, coloca larvas paralisadas em cada um deles e então põe um ovo, sempre sobre a primeira larva. Ela pode fazer até 10 ninhos, um de cada vez. Metade do ninho é ocupada por uma larva grande e a outra por até 5 larvas menores. O buraco é fechado com pedras ou pedaços de terra e depois coberto com areia. Ela camufla o ninho com detritos e folhas, caso ele não esteja em areia pura. Elas costumam agir sempre durante o dia.
Os ninhos possuem larvas suficientes para todo o processo de desenvolvimento da nova vespa e então é permanentemente fechado. E aqui tem uma foto dela cavando esse buraco, tá? Achei só o nível de curiosidade, porque nada do que está aqui é diferente do que Joana trouxe. Tá bom? Então mas isso em um slide só para ficar mais resumido. Então ela paralisa a lagarta, ok? Ela vira ela e paralisa ela com a picada, com um pouco de veneno, e depois leva ela paralisada para este buraco, onde ela vai colocar as suas larvas, né? Os seus filhotes, vamos por assim dizer. E aí ela joga essa larva, metade ela põe uma larva grandona, depois ela põe outras larvas, ela coloca o filhote ali, e depois fecha esse buraco como se fosse um túmulo, cobre com areia e não volta mais. Então, à medida que o filhote vai se desenvolvendo lá dentro, quando ele vai crescendo, ele vai se alimentando dessa lagarta, desse animal que ela colocou lá dentro para depois sair. Tá? Por isso, vespa cavadora. O que Joana traz para nós, então, voltando lá? O ser humano é o legatário dos seus pensamentos e atos, que o acompanham fora do corpo, e que ressurgem nos instintos mais primários, qual ocorre com a vespa cavadora, que prepara o recinto para a procriação, cavando um reduto durante várias semanas e cobrindo-o com um pequeno grão de terra. Tá? Então, essa é a comparação que ela está fazendo. Legatário, ou seja, nós usufruímos o legado das nossas existências anteriores e dos nossos pensamentos e atos, e eles nos acompanham fora do corpo. Então, se eles acompanham fora do corpo, por isso que está sendo colocado aqui, o ser humano é o legatário disso. Tá bom? O espírito, quando ele está sob pressão psicológica, deixa eu voltar aqui. O espírito, quando está sob pressão psicológica, ele pode assumir outras formas, porque o espírito não tem forma humana, tá? Ele tem forma humana quando ele precisa estar na Terra. Então ele pode assumir formas zoomorfizadas, né? Ele pode assumir formas de animais, ele pode assumir formas monstruosas. Tudo depende da vibração dele. Se ele tem uma vibração maligna, se ele tem uma vibração ruim, e ele tem no seu registro psíquico que ruim, por exemplo, é um bicho com chifres, ele pode plasmar a imagem de ser um bicho com chifres, mas ele não é um bicho com chifres. Ele é um espírito plasmando essa imagem porque ele considera que essa imagem causa medo. E se ele quer causar medo e quer ser respeitado pelo medo, então é com essa imagem que ele vai se apresentar. Tá bom? Não existe, então, demônio, não existe seres acima da possibilidade de evolução. Todos os seres são espíritos que vão evoluindo. Você pode ter os chamados elementais que estão na base dessa cadeia de crescimento, alguns que sequer encarnaram pela primeira vez, que atuam nas forças da natureza, tá? Quiser ler mais sobre isso, aí vai lá na pergunta 530 e pouco para frente do Livro dos Espíritos, tem sobre a atuação de espíritos nas forças da natureza. Porque não é o foco aqui. O foco é compreender que se eu trago um legado, e esse legado implica, por exemplo, mágoa, raiva, dificuldade de perdoar, sentimento de frustração, ele não tem como somatizar no espírito, porque soma é carne, é corpo. Não pode somatizar no espírito. Então, quem é o legatário do espírito? É o ser humano, ou seja, eu neste corpo físico encarnado na Terra. Eu que sofro com isso. E como o ser humano recebe esse legado, recebe essa herança? Recebe pela hipertensão, recebe pelo diabetes, recebe pela esclerose, recebe pela isquemia, recebe de acordo com as obras que ele conquistou, tá? Ou com as missões que ele tem que cumprir. Nem tudo é punição, às vezes é uma escolha do próprio espírito passar por aquilo, porque ele reconhece que tem dificuldade em certas áreas, né? Então vamos supor que eu seja uma pessoa muito inteligente, que eu seja uma pessoa extremamente ciente do que eu tenho que fazer no mundo, mas eu ainda encontro dificuldade na sexualidade. Então eu posso pedir sim, voluntariamente, dá uma folga
Se vão me aceitar, vai depender do meu mérito, mas eu posso pedir, dar uma folga para os meus tombos, porque eu sempre fico indo na sexualidade, e deixa eu ficar num corpo pouco atraente, que ninguém queira se relacionar sexualmente, porque aí eu não perco o meu foco. Tá? Então eu posso escolher isso. Quando eu estiver aqui, naturalmente eu posso me revoltar com isso, eu posso achar que Deus me abandonou, porque eu vou me esquecer desse contrato que eu firmei. Mas essa possibilidade existe, tá? Dentro da programação reencarnatória. Tudo passa pelo mérito, não sou eu que decido porque eu quero ou não. Algumas coisas são expiatórias, outras coisas são missionárias, algumas coisas são probatórias e algumas coisas pode ter um acordo que se chegue ali para me ajudar. O objetivo é sempre me ajudar, nunca é me punir, nunca é me atrasar, nunca é sádico o objetivo da espiritualidade, é sempre me ajudar. Então, se eu coloco o meu coração naquilo e eles sentem que eu vou dar conta da tarefa, eles vão me ajudar porque entendem que eu dou conta da tarefa. Tá? O que seria não dar conta da tarefa? Então eu peço para vir pouco atraente, porque eu não quero me perder na sexualidade, mas aí quando eu estou aqui eu me esqueço disso, fico frustrado porque ninguém olha para mim, aí eu vou lá e cometo suicídio. Então era melhor eu ter falhado na sexualidade do que no suicídio. Tá? Sempre pensa com essa cabeça. Tem sempre uma lógica voltada para o custo-benefício. Se vai te fazer bem, tem mais chance de sucesso, provavelmente vão aceitar a sua proposta. Se tem um senso de ilusão, você pensa que vai dar conta, mas a chance de fracasso é maior, baseado no seu histórico, portanto, o mérito, aí tende a ser negado o seu pedido. Ok? Então, o ser humano é o legatário do espírito, que ultrapassa o corpo, segundo Joana. Cássia Valença, chegando aqui de Recife, Pernambuco, estaria aí dentro de um mês, estaria em Recife, hein? Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais. A Ana Pedroso falou que é perto de Auriflama, com certeza. Já fui para Auriflama e Guzolândia. Magda também, General Salgado. Elisa Cruz, boa tarde. Maís Oliveira, boa tarde. Helenice Cardoso, boa tarde. Marilza, da Zona Norte de São Paulo, boa tarde. Valéria Rosa dos Santos, Maria Regina, Regilaine Seregato. É isso aí. Tipo uma esponja, como sempre falam, diz o Emerson. Não deixa de ser a absorção, né? Nós vamos absorvendo tudo aquilo que nós passamos por experiência, só que isso fica absorto no psiquismo, fica absorto na minha consciência. Então, quando eu chego no corpo físico, esse legado vem, né? Como se tivesse um advogado e falasse, teu pai te deixou isso aqui de herança. Só que o meu pai sou eu da vida anterior, sou eu desta vida. Aí, se você quiser aprofundar no tema, vai lá no Evangelho também, procura o capítulo Causas Anteriores das Aflições e logo depois vai ter o Causas Atuais das Aflições. Este é o legado que eu estou construindo para mim. O que eu posso fazer disso qual legado você está construindo para você? Um câncer porque fuma demais, um infarto porque come mal, um aneurisma porque se irrita com facilidade, um diabetes porque desconta no doce, uma obesidade porque tem compulsão alimentar. Esse é o seu legado, isso vai te acompanhar. Você pode passar a vida inteira tomando pinga e não acontecer nada, e depois, com 23 anos de idade, morrer de cirrose, porque já trouxe para si uma problemática naquela região pelo abuso da substância e da energia que ali está centralizada. Regilânia de Piracicaba. Olha o José Aparecido aqui também. José Aparecido dos Santos. Certo? Então é isso aí. Vamos lá. Por que ela está falando dessa vespa? Tem uma analogia aqui, tem uma comparação, então é importante que nós tentemos entender. Ela vai explicar isso mais para frente, mas vamos lá. O principal aqui, como o terá aprendido, quer dizer, como a vespa sabe fazer tudo isso e como ela tem certeza, sabe, porém, que a espécie continuará. Como ela sabe? Quem ensinou isso a ela? Desde o começo que assim ocorre e prosseguirá até sua extinção. Tá? Isso é um legado, é uma relação de memória, de construção que nós já estudamos aqui, está muito relacionado com o conceito de arquétipos, imagens primordiais. Já foi dado o exemplo do passarinho construindo o ninho, para quem não se lembra, mas é isso aí.
tá? Deixa eu ver só. Olha isso aí. Agora voltando no texto. O mesmo fenômeno sucede com outros tantos insetos, peixes, batráquios, mamíferos. Batráquios são sapos, né? Relacionados a sapos. Sim, porque todo animal tem alguma coisa que faz e é impressionante para nós, assim, né? Se você for pensar na casinha que o João de Barro constrói, se me der argila na mão, eu não consigo fazer aquilo. Seguindo. No ser humano, porém, além do instinto que exterioriza as imagens guardadas no inconsciente, induzindo a atitudes e comportamentos não conscientes, automáticos, que necessitam ser interpretados e direcionados corretamente para uma existência equilibrada, existe o self, também reconhecido como o Deus em nós, lúcido e responsável, que deverá alcançar mais elevados patamares psíquicos em sublimação, na realização plena do luminoso. O luminoso, tá? Depois eu coloquei o significado dele. O luminoso, no estudo do autodescobrimento, nós já estudamos o luminoso. Eu não vou entrar no luminoso aqui, porque o último subcapítulo deste livro é só sobre o luminoso, tá bom? Então não se preocupem por enquanto com o luminoso. Quem quiser saber mais sobre o luminoso, porque está com pressa, procura sobre isso no estudo do autodescobrimento, porque lá tem com todas as referências necessárias. No ser humano, porém, além do instinto que exterioriza as imagens guardadas no inconsciente, induzindo atitudes e comportamentos não conscientes e automáticos, como este da vespa, como aquele do sapo, como aquele do cachorro, etc., que necessitam ser interpretados e direcionados corretamente para uma existência equilibrada, existe o self, também reconhecido como o Deus em nós, lúcido e responsável, que deverá alcançar mais elevados patamares psíquicos em sublimação, na realização plena do luminoso, aquilo que está em contato pleno com a parte espiritual. Tá? Por que precisa ser uma existência equilibrada? Porque se a Vespa não soubesse fazer isso, ela não estaria onde ela está hoje. Tá? Aí nós temos sempre que colocar Darwin. Deve ter existido espécies de vespas que não enterravam os seus filhotes na areia e eles acabaram morrendo. Então, por consequência, esta espécie também foi extinta ao longo da evolução. A que sobreviveu é esta justamente porque ela enterra. Tá? Nunca vamos nos esquecer disso. Nós não podemos nunca negar Darwin, porque a teoria de evolução das espécies é algo maravilhoso, faz todo sentido. Então quer dizer, devia ter, segundo, existiam girafas de pescoço curto, mas como não alcançavam a copa das árvores, morreram, só sobreviveram as que alcançavam. E assim vai se dando com tudo. A espécie, a espécie animal vai evoluindo naturalmente à medida que os desafios aparecem, só sobrevive aquela que se adapta. A que não se adapta acaba morrendo. Tá? Nós temos isso nós temos isso na área humana? Temos. Temos pessoas que não conseguem compreender, depois de tudo que já foi falado, mas estão lá grávidas, aí o filho fuma crack enquanto está grávida, fuma cigarro enquanto está grávida, bebe enquanto está grávida, passa raiva enquanto está grávida, depois que o bebê nasce, joga o bebê fora. Quer dizer, são seres que não vão conseguindo dar a linhagem à sua própria genética. Tem um histórico ali, psíquico, tem um histórico que não vai funcionando. E da mesma forma, se você tem uma pessoa com deficiências físicas que a impedem de se reproduzir, ela não se reproduz, então aquela deficiência fica extinta. Tá? Não se esqueçam disso, fica extinto. Às vezes é necessário isso para acabar. Tá? Nós sofremos, porque eu queria ter um filho, mas eu sou cheio de problema aqui e um dos meus problemas me tornou infértil. Então, é uma forma também de que todos esses problemas da sua família terminem em você, porque aí eles não são passados para o mundo. Né? Ainda sempre existe a possibilidade de adoção, existe um monte de possibilidade, né? Ser pai biológico, ser mãe biológica é um desejo, não é a mesma coisa para algumas pessoas, mas
A paternidade e a maternidade são possíveis pela adoção, por exemplo. Então é natural que os indivíduos que tenham muitas questões biológicas problemáticas de hereditariedade, que não se reproduzem, então ele acaba com aquele histórico familiar de doenças da família, né? Tem gente que já tem na família, do lado da mãe é câncer, diabetes, do lado do pai é alcoolismo, e um monte de coisa, e vai, e de repente ele não consegue se reproduzir, então quer dizer aquilo tudo acabou nele, não passará adiante para a sociedade. Tá? É uma forma também de autorregulação do sistema animal, e aos poucos nós vamos nos limpando dessa hereditariedade. Tá bom? Quando não houver mais vibração interna psíquica do self adoecido, né, da comunicação adoecida do self, porque o self é o Deus em nós, mas da comunicação do eixo ego-self, que nem nós já vimos adoecida, aí não haverá necessidade de adoecer. Então o corpo físico vai responder menos à hereditariedade, tá bom? Mesmo que eu tenha uma propensão a desenvolver um câncer, como eu sou todo equilibrado, como eu faço meditação, me alimento bem, levo meu corpo para passear, faço terapia, coloco para fora os meus problemas, eu não preciso desenvolver o câncer. Então, as doenças elas podem exterminar dessa maneira, ou pela ressignificação mental, comportamental e cognitiva do ser, ou pela sua impossibilidade de reprodução. E aí nós vamos nos libertando delas, até que não existam mais. Tá bom? Vamos lá, então. Janaína Bittencourt também chegando aqui. Este estudo pode ajudar da melhor forma neste legado? Ana Pedrosa pergunta. O estudo? Patrícia começou ontem e acha esclarecedor. Seja bem-vindo. Tem um gatinho na foto dela. O que esse estudo pode ajudar? Ele te faz entrar em contato com o seu legado, porque o estudo não muda nada, o estudo traz reflexões, o estudo te acorda, né? O objetivo do estudo é te lembrar que você é Deus, é te lembrar que parte do sagrado pulsa dentro de você, mas não é te ensinar coisas, é te acordar para essa dormência que veio do corpo físico, das drogas, da sexualidade, da vaidade, do medo, dos traumas, e nos acordar e falar, não, é pouco que eu estou fazendo aqui, e o que eu estou fazendo aqui é prejudicial para mim. Para que eu estou angariando tanta dor lá na frente? Né? Então vai e começa a perdoar as pessoas, começa a se perdoar, começa a evitar de entrar em conflito, começa a se posicionar de forma menos agressiva, e com o tempo você vai construindo um legado para si, mas tudo parte do que a pessoa faz com o que escuta aqui, né? E nos outros estudos que faz também, claro. Paulo Weaver. Boa tarde, Paulo. Márcia Magalhães também chegando aqui. Então vamos lá. Continuando. Eis porque o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia, que dilui os arquétipos perturbadores e os conflitos inerentes às heranças nefastas do curso da evolução. Veja o curso da evolução também, né? Se você for aplicar Darwin nessa teoria da evolução, no campo comportamental também, não apenas no campo genótipo e fenótipo, nós vamos perceber que os comportamentos que não nos trazem benefícios também acabam extintos. Não, você começa a namorar, xinga todas as suas namoradas, humilha todas elas. Aí uma começa a falar para outra, ainda mais se você mora em cidade pequena. Aí você percebe que não consegue namorar mais ninguém. Aí chega uma hora que você fala, eu tenho que mudar se eu quiser procriar. Eu tenho que mudar se eu quiser ser amado. Eu tenho que mudar se eu quiser ter uma companhia. E assim vai. Compreende? Isso é evolução. Colocar sempre a percepção ali, mas como é que eu faço para evoluir? Em primeiro passo, você tem que se aceitar como um ser em crescimento. Se você se enxerga como um ser pronto, não tem como evoluir. Você vai sempre achar que é o outro que não está sabendo lidar com você. Quando você se aceita como um ser em evolução, você faz a análise e percebe: este comportamento está me fazendo ficar sem amigos. Aí você extingue o comportamento. Ele não mais precisa acontecer. Seu filho não vai mais te ver agindo daquela forma. Então você extingue a cópia comportamental que o seu filho poderia trazer como um padrão familiar.
Que seja beber, que seja falar palavrão, que seja maltratar os outros, que seja se maltratar, você extingue aquilo. As pessoas olham para você e não enxergam mais aquilo ali. Ah, eu tinha 150 quilos porque eu me maltratava com comida, porque eu não consigo lidar com a minha dor e minha compulsão foi comida. Quando você reduz aquilo para 130, 110, 90, as pessoas que não te conheceram antes não enxergam mais em você aquele traço. Então, quer dizer, a compulsão alimentar foi extinta em você. Eis porque o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia que dilui os arquétipos perturbadores e os conflitos inerentes às heranças nefastas do curso da evolução. Aspecto religioso. Aqui, quando nós estamos falando religioso, nós estamos indo para o religare mesmo do latim. Me ligar de novo com Deus. Me religar com Deus porque eu me esqueci dele, mas não lá fora, aqui dentro. Então, esse é o religare, esta é a religião. Ah, eu vou no espiritismo porque lá eu encontro Deus. Não, o espiritismo te lembra que Deus está em você. O budismo faz isso, o catolicismo faz isso. Qualquer situação que te lembre que Deus existe como manifestação de puro amor é uma religião. Qualquer manifestação que te lembre que Deus existe como culpa, como medo ou como julgamento, se não segui-lo, não é religião, é qualquer outra coisa, é manipulação de massa, é extorsão psicológica, é terror, é bullying, mas não é religião. Religião sempre te liga a Deus sem necessidade de um intermediário. Se você precisa de um padre, de um dirigente, de um pastor, de um guru para se ligar a Deus, isso não é religião. Tá? Essas figuras têm que te ajudar a conseguir autonomia neste contato com Deus. Você pode chegar em Deus fora da igreja ou dentro da igreja, fora do templo ou fora do templo, mas nunca no local, porque Deus não está em local nenhum e não precisa de intermediário para que você chegue até ele. Tá? Porque, olha aqui, esses arquétipos, como nós dissemos anteriormente, são essas imagens primordiais que já vêm. Então, quer dizer, se eu já tenho um arquétipo, assim como aquela vespa tem o de fazer a toca dela, ela simplesmente faz a toca dela, mas se o meu arquétipo está relacionado à figura do machismo, do masculino ou do feminino adoecidos, então quando eu vejo uma mulher, automaticamente eu já faço o trabalho de submetê-la. Ah, essa é inferior a mim, ela vai lavar minhas roupas. Este é inferior a mim, ele vai lavar minhas roupas. Né? Então isso fica automático. Quando entra o processo terapêutico e coloco a religião, esta religião que eu falei, saudável, que independe de dogma, que independe de doutrinas terceiras, aí o arquétipo dilui, porque eu percebo que não tem homem, não tem mulher, eu percebo que não tem culpa, eu percebo que não tem julgamento, e eu percebo que eu estou no mundo e sou responsável por tudo que está ao meu redor. Então o arquétipo dilui, aí eu não sou mais tão machista, eu não sou tão feminista, eu não sou tão racista, até que chegue um ponto que o comportamento se extingue. Pronto, não há mais racismo em mim, não há mais feminismo em mim. Leva uma vida, talvez uma, duas, três, leva um ano de terapia, talvez 50, não sei. Depende do quanto de energia você coloca ali. Isso. Maria Amélia Chaves, Ederson Caetano, já falei o Ederson Caetano. Cláudia Rentroia, do Rio de Janeiro. Pedrina Carvalho, Vera Lúcia, de Olinda, Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vejam só, então dilui, interessante, o que tem de ruim em nós tem de ser enfraquecido pouco a pouco. Transformado. Você despolariza aquilo. Não adianta ir pro outro lado. Eu sou um bagunceiro, agora eu vou virar um metódico, porque aí você vira um perfeccionista e daqui a pouco tá com um toque, porque as suas neuroses de perfeição não vão te impedir de viver em paz. Você despolariza, nem para cima nem para baixo, e vem pro equilíbrio, que é a região central, a região da liberdade. Tá? Assim, nem esquerda nem direita, centro. Permitindo-se alternar por ambos sem ficar ali. Aí o seu arquétipo vai se diluindo à medida que você coloca nele novos elementos. Então, se eu tenho uma pedra de sal e eu quero diluí-la, eu tenho que jogar água. Se eu jogar mais sal, eu não vou diluir essa pedra. Então, se eu tenho uma mágoa, não é com mais mágoa que eu vou diluir, é com perdão. Mas a minha pedra de mágoa é desse tamanho, então você vai precisar de uma enxurrada de perdão.
Começa com uma gota. Não tem problema. Ninguém está te falando, seja santo amanhã. Comece com uma gota. Encontre uma gotinha de perdão e coloque ali. Nesse sentido. Perdão. Isso, vai se dando com tudo, né? Próxima vez que você for descontar na comida, você pega aquele bolinho, você pega aquele chocolate, olha para ele e fala, eu estou me divertindo, eu estou me punindo ou eu estou me medicando? Aí você vai descobrir o que você está fazendo. Se você está se medicando, vá procurar um médico, vá procurar um psiquiatra, um neurologista, um ortopedista, não sei onde está a sua dor, um terapeuta, mas não se medique com chocolate. Se você está se punindo, não se puna com chocolate. E se você está se divertindo, precisa se divertir com chocolate, aí você vai perceber que o chocolate é dispensável. Que é um recurso que você utiliza para se sentir melhor por causa de liberações de neurotransmissores. Mas o teu espírito não pode ficar refém de neurotransmissores, porque isso é muito pequeno. É um negocinho desse tamanho chamado cérebro, que determina como você deve viver ou não. Não vá por esse caminho, é uma sugestão. Comece a se libertar das sensações do corpo físico e vá tentando se aproximar das sensações do espírito, que são as religiosas, aquelas que te fazem perceber que o seu corpo é só o meio de transporte, não é você. A Daisy Neri, ou Neri, ao vivo, que maravilha, Daisy de Santos, seja bem-vinda. Carolina Ru também, olha só, sempre aparece quem é vivo. Seja muito bem-vinda também. Celso Marcos Gomes. Tá ok? Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Aí, todo mundo aqui, para vocês se sentirem incluídos, porque tem que ser, né? Você tem que buscá-lo em gestos e ações, botando o amor em prática no seu dia a dia, com a família e principalmente com os de fora. Assim você encontra e vive Jesus. É no auto-amor, né? Começa por você e o resto vai se estendendo mesmo, porque não tem... Pedrina Carvalho aqui também. Deus no comando da minha vida. Não tem como. Quando eu sou amor, eu não tenho como dar ódio, eu não tenho como dar mágoa quando eu sou perdão, porque eu sou. Eu só posso dar o que eu sou. Então, se tudo que eu falo para os outros, você me magoou, você me chateou, é porque eu sou a mágoa, é porque eu sou a chateação. Quando eu diluo isso com componentes mais sublimados, naturalmente eu começo a dar respostas diferentes e o mundo se abre para mim de outra forma. Olha o Ederson complementando aqui. Algumas vezes buscamos o lado oposto, nos tornando radicais, para depois buscar o equilíbrio. É extremamente normal isso também. É necessário passar, porque eu não tenho como saber até onde vai o outro extremo, eu preciso ir até lá para bater na parede. Tá? Eu posso ouvir as explicações dos outros, eu posso supor pelas experiências alheias, mas o espírito aventureiro e aquela coisa do eu quero ver com os meus próprios olhos, né, de São Tomé. Então, é naturalmente que eu tenho que ir lá bater na parede, né? Eu estou lá na esquerda batendo na parede, não, o que eu estou fazendo não serve mais. Aí eu vou bater lá na parede da direita, aí eu passo a encontrar o meu caminho. Tá? Não tem outro jeito. Como eu disse, para alguns uma batida na parede é o suficiente, outros estão tentando cavar a parede e não vão conseguir. Tá bom? Então, essa é uma sugestão. Começar a diluir os seus arquétipos através de novos conceitos mais sublimes, mais amorosos, mais carinhosos, menos possessivos, menos coléricos. E com o tempo você já vai começar a sentir as diferenças disso e naturalmente o seu corpo físico também. Tá bom? Continuando. Essa proposta religiosa, no entanto, deverá ser libertadora, sem quaisquer imposições castradoras, que geram e vitalizam distúrbios de diferente ordem e que se transformam em cargas psicopatológicas aflitivas. É essa religião que eu estou falando aqui. A religião colocada pelo homem não é isso. Religião não tem dogma. Religião não tem culpa. Filosofia pode ter doutrina, mas a religião não tem doutrina. Se você não fizer isso, você não é religioso. Se você não fizer isso. Então aqui foi perguntado, o que significa quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? É o que eu coloquei no seminário o governador Valadares.
você chega a Deus pelo sacrifício, que é o sacro ofício. Então, quando você se vê numa oportunidade de fazer um ofício sacro, portanto sagrado, você está chegando a Deus em você, abrindo mão de si pelo todo, porque você quer que o plano de Deus seja feito no mundo, e não que o seu plano seja feito no mundo, e não que o mundo gire para que o seu plano aconteça. Você compreende e confia que o melhor para o mundo pode significar o pior para você momentaneamente. E se entrega mesmo assim, porque não está apegado aos seus valores. Foi o que Jesus fez. Era muito mais gostoso para ele falar: ó, gente, desculpa aí, nada a ver o que eu falei, eu vou para minha casa dormir, do que pegar uma cruz, carregar nas costas, tomar chicotada e ser crucificado. Mas ele fez o sacro ofício. Então ele se entregou na mão de uma vontade maior, porque acreditou naquele plano. Isso é chegar a Deus através de Jesus, através dos passos dele, através do comportamental dele. Qual que é a sua vontade? É essa. Fiquei pobre, roubaram todo o meu dinheiro. É essa. Tô te dando a pobreza. Vê o que você faz com ela. Estava com uma saúde maravilhosa, sempre fui atleta, sempre comi bem, me veio uma doença. Aceita. Tenta entender por quê. Convive com ela. Porque se você rejeitá-la, ela te rejeita. Não tem como ser diferente. É doloroso, às vezes, pensar isso. Dá raiva. Porque movimenta. Aí a doença não te gerou raiva. A doença movimentou a raiva que estava ali escondida na sua felicidade. Essa raiva precisa sair. Aí você adoece, fica com raiva, xinga Deus, entra nos processos de luto, xinga sua família, xinga a sociedade, pensa em suicídio, quer ficar o dia inteiro medicado, até que você fala: quer saber? Deixa eu ficar com essa doença aqui. Aí ela vai desaparecendo, regredindo. Vai ficando melhor. Luciana de BH também pela primeira vez aqui ao vivo. Luciana Fonseca. Uhum. Isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá ok. Tá ok, vamos lá. Patrícia. Cuidei do meu paizinho por 10 anos, me sentia forte e útil. Agora que minha irmã está cuidando, me sinto tão perdida, deslocada. Pois é. Nós temos esses aprendizados, que às vezes vem pela dor, né? Às vezes vem pelo amor, mas vem. Tá ok? Então, se sua religião não é libertadora e você sente culpa e você sente medo, então isso não é religião. Tá? Não sei se eu falei aqui. Falei em algum lugar. Se foi aqui, eu falo de novo. A música do Raul Seixas, chamada Paranoia, ele fala na letra: minha mãe me disse um tempo atrás: onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo o que você faz. Mas eu não via Deus, achava uma assombração. Se esse é o teu Deus, então isso não é Deus. Ai, que medo. E ele ainda diz assim, né? Vacilava sempre a ficar nula no banheiro, com vergonha de saber que tinha alguém ali vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. Quer dizer, eu não posso ter uma relação sexual porque Deus está vendo. Eu não posso fazer uso de droga porque Deus está vendo. Você pode fazer todas essas coisas, não é porque Deus está vendo. Quem está vendo é a sua consciência. E ela que determina que isso é errado. Não é Deus. Deus não olha e fala: eu te amo menos porque você fuma maconha, eu te amo menos porque você está traindo a sua esposa. É você quem se ama menos ao fazer essas coisas, não Deus. E aí você projeta nele: eu não posso fumar maconha, eu não posso cheirar cocaína, porque senão Deus nada. Porque são substâncias. Quem determinou que é legal e ilegal são os homens. Se você toma café, chocolate, cocaína, tanto faz, porque Deus não está nisso. Não está no intelecto. Não está no abuso de substâncias. O abuso de substâncias mostra desamor. Se eu pego um monte de pó
e jogo para dentro do meu nariz. E isso vai machucando dentro do meu nariz. Isso acelera o meu cérebro, isso acelera o meu metabolismo, isso acelera meu coração e vai me matando aos poucos, é porque eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu não faria isso. Eu não dou cocaína pro meu filho, por que eu dou para mim? Então, o desamor aqui, este medo, esse julgamento, não é Deus. Ah, mas eu tô assistindo pornografia, então Deus não gosta de mim. Não, é você que está sentindo isso, não é Deus. Não tem relação com isso aí. A religião não é desse jeito. Isso foi nos ensinado, por isso é um arquétipo, porque os religiosos queriam nos governar pelo medo. Se ele falasse, ó, você não precisa vir aqui, pode ficar na sua casa que você encontra Deus, aí não teriam construído esse império que construíram todas as religiões. Esse é o ponto. A liberdade do ir e vir. Deus é sempre justo e bom. Sempre justo e bom. Se não é justo e bom, não é Deus, é você. É o seu ego, é sua culpa, é seu medo. São esses arquétipos que te foram ensinados por pessoas interessadas no teu dinheiro, interessadas no seu intelecto, interessadas na sua mão de obra, interessadas em você, em ter poder sobre você. Também gosto muito de estar aqui, Stella. Com vocês também. Estamos ficando inteligentes. Certo? Ó, o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia para diluir os arquétipos. Qual religião? Uma libertadora e não castradora nem impositiva, porque estas geram distúrbios de diferentes ordens e se transformam em cargas psicopatológicas aflitivas. A doença nunca é Deus te punindo, é a sua consciência que não consegue lidar com as escolhas que você fez. Porque no fundo você sabe que deve perdoar as pessoas, que é muito melhor ter um monte de amigos do que um monte de inimigos. Mas o seu orgulho te faz ficar firme naquilo. Então o teu orgulho se torna teu Deus, porque você prefere escutar a ele do que a sua consciência que vibra amor e perdão. E aí, naturalmente, você recebe a herança que o orgulho traz, que é o isolamento, que é a doença, que é o sentimento de superioridade e que é o medo de ser passado para trás, de não ser visto. Seguindo, Jesus, em desafiadora psicoterapia superior, propôs: busca a verdade e a verdade te libertará. Maravilha! Livro dos Espíritos, nota do expositor, capítulo 1 da parte 3. Allan Kardec traz o seguinte, pergunta 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Vejam bem, né? É quando você pega a imagem de Jesus, ele veio na forma humana, passou tudo como humano, e as pessoas ainda acham que ele é inacessível. Calcula se ele tivesse vindo em espírito fazer milagres. Aí nunca chegaríamos a ele, né? Tem que ser assim, é pouco a pouco. Era um cara falando coisas bonitas. Um cara falando coisas bonitas. Isso foi Jesus. Movimentando nas pessoas a própria fé, mostrando que o corpo físico responde ao psicológico, portanto a fé, a pessoa que toca a veste dele se cura pela fé, não pela veste. Quer dizer, o poder está em nós. E se sou eu quem me cura, é porque eu me adoeci. Essa é a verdade que me liberta. Me liberta de quê? De culpar o meu pai por isso, de culpar minha mãe por isso, de culpar minha namorada por isso, de culpar o país em que eu nasci. Eu simplesmente paro de jogar para fora e me liberto do outro. Momentaneamente eu posso me aprisionar a mim, porque na teoria é bonito, mas na prática dói. Eu me aprisiono a mim, muitas vezes no começo. Então eu paro, eu falo, quer dizer, sou eu. Você liberta sua mãe, você liberta seu pai, porque a sua mãe ela é uma mulher, seu pai é um homem. Eles têm uma vida antes de você e eles terão uma vida após você e eles vão ser ad eternum como espíritos, porque é o que nós somos. Se você fica aprisionando, eu sofro porque minha mãe fez isso,
ela nunca sai do papel de mãe simbolicamente para você. E aí ela não pode crescer como mulher, como espírito, como homem, como tudo que ela virá a ser. Liberta. Liberta. Isso não vai te curar imediatamente, mas vai libertar as pessoas, vai te deixar com um sentimento muito ruim. Porque você vai descobrir que está dormindo com o inimigo. Não tem como se matar, não tem como se drogar, não funciona mais isso aí. Encara, olha no espelho. Esse cara, essa mulher que você está vendo aí, foi ele quem te machucou. Foi ele quem te adoeceu. Foi ele quem te deixou desempregado. Foi ele quem te deixou na pobreza. Porque não sabe lidar com essas coisas. Mas é ele que vai te curar. É ele que vai te deixar rico. Estou falando aqui de dinheiro, tá? Estou falando de pobreza e riqueza espiritual. É ele. É essa pessoa que você olha no espelho que você tem que perdoar se quiser se libertar e encontrar Deus. Você vai encontrar nela. Quando isso estiver em você, fala, mãe, você fez o melhor que podia, pai, você fez o melhor que podia, vocês também. É uma escala de pessoas que apanharam, que foram humilhadas, que foram dogmatizadas, que foram oprimidas, e nós só vamos ensinando isso adiante. Seu pai não é maravilhoso porque ele é teu pai, ele é um cara que teve um filho e aí falaram para ele, a partir de agora você é pai, se vira com isso aí. Aí às vezes ele te dava uma cintada, depois ele chorava arrependido, às vezes ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Não dá para saber. É um espírito que estava se encontrando e talvez nem tenha te visto. Não é porque não te ama, é porque não ama nem a si. Calcula o que é, você está tão distraído na vida que você faz um filho e não percebe? Ou não reconhece? É muita cegueira. Não tem como cobrar nada de uma pessoa assim, porque ela ainda nem chegou no estágio de perceber o que fez. E em dado momento ela terá que olhar no espelho e se perdoar por ter te abandonado, por ter te batido, por ter te estuprado, por ter te violentado de todas as formas. Mas este é um perdão dela para com ela. Se ficar um resquício em você, eu só vou ser feliz quando meu pai pagar pelo que ele fez, meu patrão pagar pelo que ele fez, você não vai ser feliz nunca. Nunca, porque está sempre no outro. É aqui dentro, é você e você. Aí você se liberta. Você se liberta. Vós sois a luz do mundo, diz a Cláudia, sim, citando Jesus. O Denison Cardoso também aqui, já está saindo. Você se pega lutando para largar um café e quando se dá conta o café é o de menos e que você está viciado na fofoca. Está viciado na fofoca de falar que está largando café. Eu estou largando café, estou largando café, estou largando café. Fofoca de si mesma, né? A Helenice colocou essa frase da fofoca aqui. Vitor, então se eu faço mal para mim, é provável que eu vou fazer mal para os outros? É natural, porque você não tem como dar para o outro o que você não tem, Sérgio. Se você faz o bem para você, o bem se estende ao outro. Se você faz o mal para você, o mal se estende ao outro, mas nunca é uma desconexão. É sempre contínuo, porque o espírito não regride, né? Então eu penso que eu faço mal para os outros, mas na verdade eu faço mal para mim. Porque quando eu agrido você, que é o outro, eu te faço mal, eu perco a sua amizade, eu ganho o seu ódio, eu ganho a sua mágoa, eu perco muito mais do que eu ganho. Eu só ganho o sentimento de falar, passei o Sérgio para trás, eu sou melhor que ele. Mas isso não significa nada. Porque o objetivo do espírito é se unificar com o sagrado em tal nível que não haja mais fronteira do indivíduo, mas uma consciência plena e total e contínua do que é o amor. Então, quanto mais eu fico no indivíduo, mais distante eu estou de Deus, porque Deus é onipresente e o indivíduo só pode estar em um local ao mesmo tempo. Tem que se policiar, vigiar e orar, e coloca aqui o Paulo Weaver. Vamos em frente, acho que tem mais uma nota do expositor aqui, ó, no livro Lázaro Redivivo, nota do expositor, capítulo 32, Buscando a Verdade, Francisco Cândido Xavier e Irmão X. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida.
É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Vejam, não é alheio, não é o teu pai te perdoando que te liberta, é você. É você. Eterna realização, o tempo todo e para sempre, tornando real o que está dentro de mim. Como? Pela consciência. Palavra de Chico, palavras de irmão X. É sua consciência, porque isso é Deus. Sua consciência é o teu Deus. É ela que te faz sentir culpado por estar usando droga, por estar assistindo pornografia, por estar fofocando, por estar comendo doce. É ela. Tá? Ela que é a opressora. Não é a sociedade. Ah, eu queria poder ficar extremamente obeso, mas a sociedade me oprime. Não oprime, porque se você chegar com 130 quilos na praia e tirar a camisa, algumas pessoas vão te olhar, mas elas vão te olhar se você chegar com 70, com 45 e com 30. Não existe esse movimento de achar que está fora. Eu tenho que entender por que eu como tanto, por que eu durmo tanto, ou por que eu não durmo, por que eu fico com tanta raiva. Por que eu não gosto de pessoas mais velhas? Por que eu não gosto de orientais? Por que eu não gosto de mulher? Por que eu não gosto de gay? Ou por que eu gosto de gay? O que está em mim que me faz enxergar uma conexão com esses mundos? Ou me faz odiá-los, que também é uma forma de me conectar a eles? Você vai se libertando. Você não sofre porque o outro é branco, porque o outro é negro, porque é mulher, porque te abandonaram. Você sofre porque não consegue perdoar a si mesmo. Então, a sugestão, primeiro passo, liberte os outros. E entre em contato com esse monstro que habita em você. Você não gosta dele, você não sabe conviver com ele. Vai doer muito, vai te deixar com medo, vai te dar insônia, vai te dar um monte de coisa. Mas pelo menos você está vivendo só com o que é seu, não com o que é do outro. Aí você vai saber como estabilizar toda essa distonia. Porque quando eu tenho que estabilizar a distonia que está no outro, aí eu me acerto com a minha mãe e brigo com o meu pai. Aí eu me acerto com a minha mãe e com o meu pai e brigo com o meu irmão. Então eu nunca estou conectado. Quando eu liberto todo mundo, qualquer que seja o caos, ele é meu. Eu só preciso estabilizar a mim. Seguindo em Joana. A verdade, porém, que é uma saudável proposta, com um mecanismo adequado para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento e prossegue na identificação dos valores adormecidos e das aspirações existentes, a fim de os enriquecer com possibilidades luminosas. Aqui o luminoso, glossário. Estado de vivência acerca de questões sobrenaturais, geralmente sagradas, transcendentais ou de divindade. Possibilidades luminosas, vejam bem. A verdade, porém, que é uma saudável proposta, porque vai te fazer bem, com um mecanismo adequado para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento, que é o que estamos fazendo aqui. Estamos onde, então? Só no começo. E prossegue na identificação dos valores adormecidos e das aspirações existentes. O teu autoconhecimento vai te permitir enxergar o que estava ali escondido na sua sombra, a fim de os enriquecer com as possibilidades luminosas, porque aí você joga isso de volta para o sagrado. Essa mágoa que você tem, essa raiva, é uma informação que veio lá de trás. E quando você joga isso de volta e coloca o sagrado na história, não tem culpa, não tem medo, porque você é um espírito em evolução, não pode ser culpado por ignorância. Não pode ser culpado por não conseguir controlar as próprias pulsões. Você é só responsável, mas não culpado. Você não é feio, você não é feia, você não é burro, você não é um inútil, você não é uma pessoa que serve para nada. Você é o que quiser ser. Se você enxerga feiura, inutilidade, se você enxerga burrice, é porque os teus olhos estão querendo encontrar isso. Porque isso existe em todos nós.
Mas os outros aspectos, que são os que vão te libertar disso aí, que estão relacionados ao auto-perdão, o que isso significa? Mas, Vitor, eu me sinto burro. Então se ame burro. Qual o problema? Por que todo mundo tem que ser inteligente? Mas eu sou feio, e por que todo mundo tem que ser bonito? Qual a função da beleza se o espírito não tem forma? Se ame feio, se ame bonito, se ame rico, se ame pobre, mas se ame, se perdoe. Entenda que não tem um movimento divino querendo te punir. Estão tentando te fazer encontrar Deus. Estão tentando te curar, estão usando os mecanismos que servem para você. Para você. Então, vai mexer nisso tudo, tira as conexões de fora. Então tem ali um copo sujo de barro com o barro no fundo. O que o estudo do autodescobrimento, o que a terapia faz? Coloca a colher lá dentro e chacoalha. Vai vir barro para todo lado. Aí você vai falar, a terapia é ruim, o estudo é ruim. Não é. Esse barro já estava lá, ele só estava latente, recalcado, mas nós temos que mexer nele para ele sair. Tem que mexer nele para ele sair. Vai feder, vai sujar, vai estragar um monte de coisa, vai te dar um trabalhão, mas vai te libertar. Vai te libertar, já está te libertando. Ó, como você fica aqui na terça-feira assistindo um estudo para se movimentar em direção a si mesmo. E eu quantas terças-feiras, neste momento, 6 horas da tarde, você não estava só lá no happy hour tomando um chopp, achando que a vida se resumia a isso? Depois de um tempo, esse estudo tem só 1 hora. Eu quero fazer uma outra coisa. Daqui a pouco você está estudando um livro mais pesado. É a vida. Então, quando você se der conta, não dá tempo de ir para o barzinho tomar cerveja. Não porque Deus não deixa, mas porque você tem outras prioridades. Deve existir várias formas de burrice. O que tem ser burro em determinado assunto ou ocasião? O que eu coloco aqui sempre, Janaína, é que burro é um animal que empaca. O burro não tem falta de inteligência. O burro empaca. Então, ser burro é não perceber que aquilo está se repetindo porque você não está dando um passo em direção contrária. Isso é ser burro. Eu posso ser um gênio da inteligência, mas se eu fico insistindo no erro, aí eu sou burro. Então, este é o ponto. A burrice ela se transforma em outra coisa. A burrice não é porque eu fui provido de menos inteligência. A burrice é porque estou insistindo em algo que não funciona. O que eu preciso? Pede ajuda, lê um livro, faz alguma coisa. E aí você não vai mais precisar empacar. Então isso é se amar. Se ame dando um murro em ponta de faca, porque esse é você. Depois de um tempo você vai falar, não, não preciso ficar dando murro em ponta de faca, me machuca, deixa eu curar isso aqui. Aí você vai ter que jogar lá a água oxigenada, vai ter que fazer o curativo, vai ficar um tempão com dor, até que chegará uma hora que você se curará. Como trabalhar nesse autoconhecimento mexendo no barro, sem afetar as pessoas que estão ao nosso redor? Pergunto Lucy. Então, não tem jeito. Porque aí eu entendi a sua pergunta. Ela é o seguinte: você pode não afetar as pessoas compreendendo que é seu. É seu. Tá bom? Eu tô com raiva da minha esposa, eu tô com raiva do meu pai nesse exato momento porque eu mexi no barro. Mas não projete isso neles. Tá? Só com travesseiro, leva isso para sua terapia, sai para fazer uma caminhada e fala com as árvores. Quer dizer, não usa o outro. Porém, o outro não está fazendo o mesmo processo que você necessariamente. Então, se o outro se sentir afetado porque o seu barro levantou, aí é problema do outro. Essa é a diferença. Não tem como evitar isso aí. Então, aquele cara que era submisso no casamento agora começa a se posicionar porque isso faz bem para ele, é natural que a esposa dele vá reclamar. Mas aí é problema dela. Não é dele. Mas e se chegar ao fim do casamento? Foi uma escolha mútua. Porque não existia um casamento. O que existia era uma submissão concordada, consentida, que se manifestava como casamento. Quando aquilo tentou se transformar em algo equiparado para os dois lados, mostrou-se que não havia conjectura, então nunca houve um casamento. Mas vai incomodar todo mundo. O barro vai incomodar mãe, pai, vizinho, vai.
Vai, porque você fala, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu queria tocar piano e sempre falei que eu não poderia, agora eu vou tocar piano. Aí seu vizinho vai reclamar do barulho do piano. Não tem jeito. Então não é possível ajudar alguém a ser melhor. Você guia, né? Você se transforma em uma pessoa melhor e deixa a pessoa perceber isso. E aí ela vai te perguntar como você fez isso, mas nunca puxa. Por isso as coisas aqui são todas sugestões. Não adianta. Não adianta. Se eu falar, faça isso aqui amanhã e você estará curado, curada, não vai funcionar. Devagar, ó, olha primeiro. Olha primeiro. Vai incomodar sim. Você vai ter que perder muitas coisas para abrir espaço para as coisas novas. Agora, se você tem apego às coisas atuais, que são as velhas, que são essas heranças, então isso é dar murro em ponta de faca. Não tem como esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa, frase de Albert Einstein. Ou pelo menos dita que é dele, né? Hoje em dia, os caras colocam a frase do Carl Sagan citando o Clarice Lispector. É, legal. Olha que barato. Por isso que os indianos vão para as cavernas meditar para trabalhar no barro deles, não incomoda ninguém. É, mas aí quando volta, volta outra pessoa. Aí o outro, mas cadê você? Ficou no barro? Fiquei. Aí a pessoa vai para. Às vezes é uma sessão de terapia, Lúcia. A pessoa faz uma sessão de terapia, volta em casa mais posicionada, e a pessoa pergunta, mas o que está acontecendo nessa terapia aí? Vou ter que ir lá conversar com o seu terapeuta. Eu estou pagando terapia para você me incomodar? A mãe fala para o filho adolescente. Que às vezes a mãe fala, meu filho adolescente tem problema, faz terapia para moldá-lo à minha vontade. Aí, na verdade, você liberta o adolescente da vontade da mãe e coloca ele na vontade própria de crescer, de fazer as coisas dele. Não porque a mãe mandou, mas porque é melhor para ele. Aí a mãe para de pagar a terapia porque o que ela queria era o filho no ninho, só que acomodado. É curioso isso aí, acontece muito. Então você está vendo uma rejeição da sua parte, as pessoas estão fazendo chacota do seu crescimento. Ah, virou pastor, ah, virou não sei o quê, ah, agora virou santo. Parabéns, você está no caminho certo. Seguindo, só então será factível e verdadeira a busca do autoconhecimento nos relacionamentos felizes. Só então quando eu faço autoconhecimento, identifico os valores adormecidos, as aspirações existentes e me enriqueço as minhas possibilidades do sagrado. Aí a verdadeira busca do autoconhecimento nos relacionamentos felizes. Por quê? Porque eu não espero nada do outro e eu não penso que eu devo nada ao outro. Eu estou livre, eu me relaciono só com o que a pessoa é. Se ela me faz dar risada, mas atrasa nos compromissos, eu fico com a parte que ela me faz dar risada, porque o atraso e a falta de pontualidade é dela, não minha. Não fico cobrando isso dela. E se ela me cobra coisas, você tem que me ouvir mais, você tem que ser mais submissa, eu não me importo, eu continuo onde eu estou, porque isso é dela, tá? Isso não é rejeição ao outro, isso é amor, é deixar o outro ser quem ele é e se permitir ser quem é também. Próximo encontro começaremos o capítulo 5.2, a luta contra as paixões primitivas, parte 1. Esse tem nome de filme, hein? A luta contra as paixões primitivas. Esse é filme da madrugada. Isso, maravilhoso. Muitas reflexões aqui. Lembrando, você que nunca veio aqui ao vivo, venha. Vem ver aqui. Vem participar, vem contribuir, vem aprender. Tem muita mensagem que passa aqui. Ok? Rede Amigo Espírita, muito obrigado. Rádio Amigo Espírita também, muito obrigado. SoundCloud, muito obrigado. A vocês que estão usando este material. Esse material está sendo muito usado, mais do que eu imaginava. Vocês que fazem citações em palestras, como eu coloquei no meu Facebook hoje, tá? O Oswaldo Magro Filho colocou lá de Araçatuba, fez uma palestra sobre leis morais e citou o estudo, diz que faz o estudo com a secretária dele, diz que ainda estão lá no 20 e pouco, mas que pretendem chegar aqui no 60. Quando chegarem aqui, sintam-se então já bem-vindos desde já, tá?
pouco a pouco esse estudo vai crescendo, porque nós estamos crescendo, todos vocês, tá bom? Aos que fazem apenas esse estudo, uma ótima noite, muito obrigado pela companhia. Aos que fazem os dois, vão lá tomar sua água, seu café, fazer sua respiração e daqui a pouco começamos. Um grande abraço e muita paz.